E como eu já tinha dançado em aviões, tem uma amiga minha, Carlinha Damasceno, que dançou comigo no Aviões, que inclusive eu era fãzona. Ela tem que vir aqui, viu, Rick? Já Tem mandei, que já mandei chamar o ela. direct para já mandei o direct para ela, inclusive reforço com ela para ela me Vou aceitar. reforçar. Até falei com ela esses dias. Vou falar com ela assim. Aí eu era muito fã de Carlinha. Eu ia pro show do Aviões pra ver Carlinha dançando, ela e Mimi. Mas assim, eu era muito fã de Carlinha, muito. E aí teve a oportunidade de conhecer ela no show, né? Quando eu fui dançar, antes mesmo de dançar. Teve um show aqui no interior que eu fui para Aviões. Tem um amigo meu que ele trabalha com eventos, ele contrata bandas. E eu disse, eu quero conhecer Carlinha. Ele disse, se preocupe não, que eu vou levar lá no camarim. Aí terminou o show, ele me levou. Foi quando eu conheci o balé. E foi quando eu conheci Solange. E Solange, na mesma hora, disse, eu quero você para dançar aqui na banda, não sei o quê. Só que na época eu dançava em Taradões. E eu não queria sair Taradões porque para mim era mais cômodo. Eu morava aqui em Limoeiro, a banda era de Caruaru, era final de semana, Sim, tudo mais. E por eu ter passado por uma experiência terrível com saia rodada, eu tinha medo de ficou sair, traumatizada, ir né? para outra banda e passar por tudo novamente. Porque eu sabia que máfia existia, né? Então eu Uhum. tinha um certo receio de sair e para mim estava ótimo em Taradões, enfim. Foi quando eu conheci a Solange, ela ficou querendo, venha, venha, venha. Eu digo, não, não, não sei o quê. E depois, quando eu tive que trancar minha faculdade, por necessidade mesmo, que eu não tinha condições de manter, eu disse, não, eu vou voltar a dançar, vou me organizar financeiramente para voltar depois de terminar minha faculdade. Foi Sim. quando eu fui para Garota Safada. Mas como foi que eu fui para Garota Safada? Quando eu fui dançar em aviões, a Carlinha, ela fazia calçados para Garota Safada e para aviões também. Ela trabalhava com sapato para a gente dançar. Que as meninas dançavam, Sim. ela vendia, o pessoal escolhia o modelo, ela mandava fazer e vendia aquelas sandálias. Ela trabalhava, fazia para muitas bandas em Fortaleza. E quando eu fui para aviões, que eu tive que, antes de fazer show, eu tive que encontrar com Isaías CD lá na A3, com Carlinhos Aristides, porque eles precisavam me conhecer para ver se eles realmente iriam me aprovar, né? Porque foi uma indicação de Giva, de Júnior Giva, que eu acho que você deve Conheço o Júnior conhecer. Giva. Pronto, Júnior Conheço. Giva que me indicou para Isaías, disse, ó, tem uma amiga minha que é dançarina, menina, isso, aquilo, outro. Aí ele pegou, já se interessou e pediu para eu ir para vaquejar de Bezerros, que a Aviões ia tocar em Bezerros. Eu disse, olha, fale com ela, peça para ela ir para Bezerros, que de Bezerros ela vai seguir em viagem com a banda pra a gente conhecer ela e tudo mais. Aí eu fiquei na casa de Carlinha, em Fortaleza. Quando a Hum, Carlinha disse, amiga, vamos ali na sede da Garota Safada, que eu tenho umas sandálias para entregar. Foi para Renato olhar. Renato é o primo do Wesley Safadão, que ele que tomava conta do balé. conheço o Renato. Pronto, Renato Play. Renato Play. E aí, o Renato, quando eu cheguei na sede da banda, o Renato, logo de cara, ele ficou louco. Ele disse, Carlinha, quem é essa menina tal? Aí Carlinha disse, não, ela vai dançar no avião. Ele disse, mas Carlinha, como é que você bota essa menina? Ela tem que dançar aqui com a gente, não sei o quê. Aí eu falei, mas não foi eu, não. Foi indicação de outra pessoa, tá? Ela tá na minha casa de hóspede e tal, não sei o quê. Que amanhã ela vai conversar com o Isaías. Não vai conversar com o Isaías, não. Já fica aqui com a gente, não sei o quê. E aí, mas na época, o estourado era Aviões de Forró, né? Garoto Safada não ia nem ter um Aviões. estourado. Então, a minha intenção era ficar no Aviões, né? Toda dançarina queria dançar no Aviões de Forró naquele tempo. Sim, sim. E aí, eu acabei aí fui no A3 no outro dia, conversei com o Isaías, com o Carlinhos, e super eles aprovaram, né? Minha entrada, não, você, por mim, você já fica hoje aqui. Eu digo, não, mas não trouxe roupa, não trouxe nada. Sei que depois você vai voltar de avião e vai comprar uma passagem para você. Você volta de avião, pegue suas coisas e vem embora, que a gente quer você na banda de todo jeito. Fui para Aviões. Quando eu cheguei no Aviões, eu digo, meu Deus do céu. Aí eu digo, Senhor Jesus, me ajuda. Eu com medo de passar por tudo aquilo, né? Foi quando eu conheci a Dani. Eu, Dani inclusive, eu Stephanie. morei com o Dani na Garota Safada. A gente dividia apartamento e tudo mais. Dani é uma Dani, comédia. Dani, é Dani Stephanie. Exatamente. Cara, Mas eu Dani é conheci ela, a engraçadíssima. Dani é uma comédia. Eu conheci a Dani no Aviões. E na época era aquela música que não aguentar que corra, 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 corra. Pronto. E aí a Dani foi que me ensaiou essa música. Amiga, Verônica, vamos ensaiar, porque a primeira música é essa, é a abertura do show, é com essa música. Aí você ensaia umas duas músicas e todo dia vai passando mais música para você até pegar o repertório todo. Quando eu cheguei Certo. no camarim, a Solange super me elogiou, que mulher linda, não sei o quê. Só que até as dançarinas também tinham que passar pela aprovação de Solange. Aí Sim. as meninas chegaram e disseram, olha, tu dá o teu melhor no palco, porque se ela não gostar de tu dançando, amanhã mesmo tu volta pra Pernambuco.
ri que eu me tremia, sem ter noção da mulher no camarim do meu lado. Eu digo, meu Deus do céu, Senhor Jesus, me ajuda. Se essa mulher não gostar de mim, eu vou ter que voltar para Pernambuco. E agora? Nem uma banda, nem outra, enfim. Aí subi, porque subi uma escada para chegar no palco, me lembro como se fosse hoje. Aí entrei, ai, pá, não sei o que, estão me jogar cabelo quando eu desci. Essa mulher me elogiou. Minha filha, você arrasou e não sei o quê. Meu filho, eu só tenho uma respiração, sem ter noção não. De graças a Deus deu certo, né? Que ela me elogiou demais. Disse que eu tinha, na época eu era menininha ainda. Você tem cara de Barbie, você tem presença, você sabe dançar. Aí eu fiquei super feliz, né? De graças a Deus, pronto, deu certo. Mas aí acabei saindo pelos motivos que eu falei pra você. E depois voltei para. Aí comecei a fazer a faculdade de educação física logo um tempo depois. E aí tranquei a faculdade. Foi quando o Renato me chamou. Disse: eu disse, Renato, eu quero voltar a dançar. Pois você vai voltar para Garota Safada. Você vai para aviões, para nada não. Porque eu fiquei para aviões de forró. Se eu quisesse voltar, eu voltaria depois também, né? Apesar que o Isaías ficou super chateado, porque teve toda uma despesa comigo de passagem de avião para cima e para baixo, enfim. E ele achava que eu ia ficar. E eu nem acabei não falando com ele. Vim embora para Pernambuco, nem sequer me despedi, nem agradeci, nem nada, né? Falei com o produtor, com as meninas, com o pessoal. Mas não cheguei a falar com ele. Mas ele disse, olha, que depois eu encontrei com ele em festa. Ele disse, olha, que você quiser voltar, as portas estão abertas, tal. Obrigada, Isaías, tudo. Só que o Renato, você vai vir pra cá? Sim, voltando ao assunto, aí fui pra Garota. Tive que assinar um contrato no tempo, justamente para que eu depois não quisesse sair da banda e ir para outra. Na época que eu entrei na banda da Vem Garota, cá, peraí. Você fez cirurgia plástica quando entrou em alguma dessas duas bandas? fiz na Garota, mas foi logo, não foi logo quando eu entrei, não, foi depois. Tá? Você fez o quê? Eu já Botou tinha o quê? silicone nos seios, Sim. desde na época da dançava em Taradões de Forró. E aí eu fiz bumbum na Garota e fiz uma lipo. Isso em 2011. Tá. Em alguma você pagou com seu dinheiro ou a banda pagou para você? Dona Bill. Dona Bill, Dona Bill, Dona Bill. Dona Bill é Inclusive, uma eu quero mãe. Dona Bill é uma Dona mãe. Bill. Eu Vou vou te até mandar, explicar, eu galera. vou te explicar essa situação. Mas vamos. Vá, pergunte. Peraí, deixa eu mandar logo o direct aqui para Dona Bill, que eu quero que ela assista essa live, que eu quero convidar ela. Dona Bill, Dona Bill, Dona Bill. Dona Por Bill é quê? ótima. A garota safada. Peraí, gente, que eu já vou deixar ela falar. A garota safada foi responsável por as outras bandas tirar balé, porque a garota foi safada em tirar Foi. as dançarinas, as outras foram no bolo. Aí eu quero entrevistar a Dona Bill para dizer: Dona Bill, traga as meninas de volta pro Safadão, traga as mulheres. Eu acho que a Dona Bill deveria fazer. É porque eles iam gravar outro TBT, né? Do Safadão. Sim. E no caso, iria ser em Recife, que o Safadão já tinha anunciado que o segundo DVD do TBT do Safadão ia ser em Recife. Eu acho que se eles estão com esse projeto ainda, devido à pandemia, teve que parar tudo, né, de show. Mas se eles estão com esse projeto, eles deveriam chamar algumas das dançarinas que fizeram história na Garota Safada para Eu gravar esse também TBT. acho. Ó, eu já entrevistei os backs do Safadão, já entrevistei o guitarrista do Safadão, vou entrevistar depois do carnaval agora o Rafinha, que é baterista do Safadão. Que Aí eu legal. quero Dona Bill, quero Dona Bill e depois eu chego no Safadão. E vou dizer, traga o balé. Nada de você, meu filho. Cardoso Filho do Bumbum foi foda, hein, Vevé? Cardoso Filho, ele é um amigão meu que eu conheci através do Renato. Ele foi a primeira pessoa Sim. que eu conheci assim que eu cheguei em Fortaleza. Ele virou um amigão meu. E quando eu fiz a cirurgia do bumbum, eu passei por uma infecção que quase eu morro. Foi bem Sério? difícil. E o Cardoso, ele participou de todo momento comigo. Um beijo, meu amor, te amo. Então Minha vamos lá, vamos sobrinha. continuar. Vamos lá, vamos continuar a história. É o Victor tá falando aqui. Todo mundo fala bem de Dona Bill. Deve ser uma querida mesmo. Realmente, todo mundo fala bem de Dona Bill. Demais. Ela sempre foi muito pelo balé. Sempre ela foi muito pelo balé, sabe? Essa história da cirurgia aconteceu quando tava aquela confusão de aviões e garota, um querendo tomar o balé do outro. Teve um problema de cada um que quisesse pagar mais pela menina, aquela coisa toda. E por pouco eu não voltei para aviões. Foi na época, inclusive, que teve aquela situação da revista da Playboy e tudo mais. Sim. Quando eu Ah, fui você ia. conversar, eu morava com Dani Ah, Stephanie.
Nós dois morávamos juntos. E a Dani já estava certa de ir para Aviões. E eu fui para uma reunião com ela e Isaías. Só que eu estava com medo de ir para Aviões e tudo mais. Queria continuar na Garota. Só que o Isaías me ofereceu mais para eu sair da Garota. Por quê? Porque eu já tinha saído 2 Aviões para ir para a Garota. Ele ficou muito danado. Então, ele queria trazer de lá para... Acredito, porque por conta disso, ele queria trazer de lá para Aviões, né? Da Garota para Aviões. E eu fui uma das pessoas com quem ele falou. Inclusive, a Dani estava comigo nesse dia da reunião. Fomos nós dois para essa reunião. E aí, ele me ofereceu um dinheiro a mais. E eu disse, olha, eu entro. Agora você tem que pagar minha cirurgia, tal, não sei o que eu quero fazer. Aí, ele disse, tá, fechado. Só que a dona Bia ficou sabendo e disse, eu aumento, eu pago e pago sua cirurgia. Uau! Eu pago sua cirurgia. E aí, que na realidade parece que ela ia descontar depois o valor, mas ia ser uma coisa que ia ser bem tranquilo. Mas acabou, Sim. não descontou em hora nenhuma do meu salário. Vem cá, você ia para Aviões também para pousar na Playboy, porque Dani foi para pousar na Playboy, né? Foi. Ele tinha falado comigo também para eu posar na Playboy. Certo. E a Rose, que na época a Rose dançava na Garota. Se eu não me engano, ela dançou na Garota, só que ela foi na época que ela foi para Aviões também. Acho que foi nesse tempo aí. Eram nós 3 que ele conversou. Uhum. Só que eu não ia ter coragem de sair na Playboy. Sério? Não. Acho que por respeito a meu pai, sabe, a minha mãe. Imaginar meu pai na rua, alguém tiver... Meu pai é muito de ir pra rua, Rapaz, essas coisas. olha, agora que eu vi, porque as meninas do Aviões, as que eu entrevistei, disseram, algumas que eu entrevistei, disseram que não queria, né? Como Jeane, como Thaís Leia, que não queriam pousar na Playboy. E aí, o Safadão foi buscar a menina do Garota, porque Dani foi para lá, foi buscar você e Rose também, que Rose saiu. A menina falou aqui, a Rose já estava. Foi uma coisa mais ou menos assim. Se a Rose já estava, fazia pouco tempo que ela tinha ido. Já devido a essas confusão de um querer puxar a dançarina da outra banda. Teve essa coisa aí. Por isso que eu assinei aquele contrato e eu fiquei com medo de ir, depois ter que pagar uma multa. Mas o Isaías disse assim, não se preocupe que isso não vai dar em nada, a gente resolve. E aí eu digo, não, então, se não for para me prejudicar, né? Mas Sim. acabei ficando, a dona Bíblia conversou comigo, disse, olha, não saia não, fique na banda, tudo mais. E toda vez que a gente ia gravar programa de televisão, não ia o balé todo. Na época eram 10 meninas, só que 10 meninas, eram 10 meninas. Era Mas mais dançarina do que público. menina era muito mulher, mas uma mais linda do que a outra. Era. E aí, toda vez que ia gravar programa de televisão, sempre ia 4. Eu sempre estava entre as 4. Ah, ela gostava muito de mim, tinha um certo elogio, tudo. E ela pediu, não sai não, você tem a cara da banda já, não sei o quê, o pessoal gosta de você. Não sai da banda não, eu vou assumir. O que ele falou, eu vou fazer. Não sai da banda não. Eu Ó, fiquei, como eu tava quem, bem. quem tá aqui é a Dani Rodrigues, que cantou lá no Garota também. Meu Beijo, Deus, eu Dani. amo, Dani. Beijo, minha linda. Saudades. Ai, que coisa legal, que bom. Eu Rapaz, trabalhei com Dani Pronto! Deixa eu contar. Eu não contei a história do laxante na Moleca Sem Vergonha. sim. Botaram, foi pra Dani beber. Deus do céu. Foi. Dani cantava Coitada da na Moleca. vizinha. Dani, eu contei, acabei de contar aqui, Dani, a história do laxante que botaram na tua água e quem bebeu foi a outra dançarina. Minha gente. Foi, na Moleca era assim, ó, as brincadeiras sadia. Meu gente. Aí eu acho que um dos hold, alguém viu e disse a Dani pra não beber. Aí a outra dançarina foi e bebeu. A bichinha se cagou todinha, passou mal. Mas Ai, meu... botaram pra Dani beber. Mas vocês descobriram quem foi, né? Até hoje. Até hoje, quando eu encontro outra dançarina, eu fiz, bicha Tem que truqueira, sem respeitar. vergonha, sem vergonha. Bota laxante na bebida de Dani, a outra foi e bebeu por engano, se cagou todinha. Meu Aí ela começa a rir. amor de Deus. É babado. Foi a irmã de Dani, eu vou rasgar, que ela é minha amiga. Foi a irmã de Daniela Stephanie que botou, Sandrelli. A caneta caiu. Quem foi que botou? Foi Sandrelli. É o quê? Ah! Foi. Babado. Se for debulhar tudo, é muita história. Ah, é. Mas hoje a gente ri disso. Hoje a gente ri Ah, com disso aí. certeza.
Com certeza. Eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho raiva de ninguém, graças a Deus. Eu não sou uma pessoa Foi. Que rancorosa. a irmã de Dani Sandrelli dançava na Moleca. E ela era intrigada de Dani. Aí ela foi. Bichinha. Sou pra dançarina. Ainda bem que Dani se livrou dessa história, né? Sou a bichinha da dançarina, que não tem nada a ver com a Foi. história. Foi. Minha gente. Mas é assim mesmo, vida de banda, vida de balé. Vida de De balé, banda. exatamente. Cada um tem Sim, seu continua a propósito. história. E Continua. Aí aí, você não foi. Quanto tempo você ficou na garota, Vevé? eu fiquei em janeiro de 2011 até janeiro de 2012. Nossa. Por que você saiu? Pela mesma situação do aviões. O namorado. Na época eu estava com o mesmo. E também, Henrique, eu tinha vontade de voltar para a faculdade, né? A minha Hum. pretensão era terminar a minha faculdade. Então, juntou uma coisa com a outra, eu acabei saindo. Foi logo quando eu gravei o clipe da Empinadinha, o clipe oficial da Empinadinha. Sim. Todo mundo na minha cara, aquele clipe, aquela música por causa do clipe. E aí eu gravei, eu já tinha falado com Dona Bio, já tinha conversado com o Renato, porque tudo eu conversava com o Renato, porque o Renato era muito amigo meu e foi ele que me levou pra banda, né? Então a gente Hum. dava super bem até hoje, a gente dá super bem. Quando a gente se vê em show, é aquela festa. E aí ele pediu, Verônica, não sai, não sei o que. Eu digo, não, acho que já é o momento. Eu quero voltar para a faculdade. E assim, Henrique, é uma vida muito louca. Na época, a Garota Safada, a gente não tinha folga, assim, não tinha. Quando tinha, assim, uma coisa que mal acontecia, eu ia para onde? Para Fortaleza. Se eu Uhum. quisesse vir para cá, eu tinha que ter um custo de passagem de avião, um custo para poder vir para Limoeiro, né? De Recife para Limoeiro. E às vezes que eu vim, as poucas vezes que eu vim, eu tinha umas amigas, tem umas amigas minhas aqui de Limoeiro que sempre me pegavam em Recife, no aeroporto, depois me deixavam em Recife, mas era todo, aí eu passava um dia para no outro Vem dia voltar. cá, deixa eu te perguntar. Teu namorado pedia pra tu voltar pra casa. Ele te bancava, porque tu ia ficar desempregada se tu voltasse. Ele ia te bancar. Olha, ele me ajudou, sim, a minha faculdade, me ajudou com os meus custos em Caruaru. Disso aí ele me ajudou, sabe? Eu não, também Ah, não ia. ainda bem, né? Porque volte e aí ficar se, né? Mas foi, de qualquer forma, foi um aprendizado. Hoje eu não faria isso, né? Sim. Porque assim, até então acho que é na maioria, né, das pessoas, eu acho que toda mulher tem que ter seu emprego, toda mulher Sim. tem que ter dinheiro, né? Eu acho que o homem, quando ele tá com a mulher, ele ajuda mais a partir do momento que ele não tem mais compromisso com ela. Ele não ajuda mais. Até então, quando eu terminei com ele, eu não tive mais ajuda nenhuma, né? Sim. Não tenho raiva dele, assim, eu não tenho mais nenhum contato com ele. Faz muitos anos isso, né? Hoje eu tô com outra pessoa, Sim, sim, sim. tem meu namorado hoje, tudo. Tô só relatando a situação, né? Mas Sim, sim. foi uma situação que eu passei no tempo que se fosse hoje eu não permitiria, né? Porque quando eu terminei com ele, eu fiquei realmente numa situação bem difícil, né? Para Sim. pagar a faculdade, para poder pagar meus cursos em Caruaru. Então, assim, mas graças a Deus, Deus fez um jeito que acabou dando certo. Eu concluí minha faculdade, inclusive abri loja em Caruaru, né? Sim. E deu tudo certo lá para mim. Era loja de quê? De roupa? Roupa fitness. Roupa Vamos fitness. lá, vamos para a pergunta da caneta. Vevé, você estava no balé onde existia as mulheres, um elenco de dançarinas bonitas, gostosas no termo popular de falar. Você recebia cantada de empresário, de alguma coisa assim? Já chegou alguma vez chegar para você? Para algumas meninas, algumas já chegaram a mim a relatar que não, que sim, outras que não. Para você chegou alguma vez alguma cantada assim para, ou até mesmo vou chegar mais profundo de dizer quererem te pagar para ficar contigo? Ensaio rodada, assim. Na garota era mais difícil, Rick, porque assim, a gente não tinha acesso. Se a gente fosse, chegava no lugar do show, a gente só descia do ônibus com segurança, direto para o camarim. Sim. Terminava o show, a gente só voltava para o ônibus com as seguranças, direto para o ônibus. Do ônibus, ou a gente seguia a viagem, na maioria das vezes a gente seguia a viagem, ou a gente ia para o hotel. A gente não tinha acesso a ninguém, eles não permitiam. E, inclusive, até uma vez a gente foi fazer um show lá na Bahia e teve até Jorge Mateus depois da gente.
E assim, eu sempre fui muito fã de Jorge Mateus. Tinha vontade de tirar foto com eles, mas depois da gente foi o show deles e a gente pediu por tudo ao produtor, gente, deixa pelo menos 10 minutinhos pra gente assistir o show deles, 10 minutinhos só pra ver o show. Eu e as meninas, né? Pronto, não. Direto para o ônibus, direto para o ônibus. Eu fugi com a amiga minha, Flavinha, que ela é mora no Rio Grande do Norte, dançou comigo, que dançou na Calypso também. Aí Flavinha disse, vamos lá no camarim de Jorge Mateus, que era do lado do nosso.